Então, a ideia é essa, né? É dar poder para que os cidadãos possam reportar os acontecimentos do dia a dia e usarem o Ango News como ferramenta para divulgação, tanto para o público em geral, como para o público das suas redes sociais. Roberto, Sim, sim, sim. Sim, quer dizer, repórteres somos todos, de facto. Na verdade, o jornalista reproduz o testemunho de terceiros. O jornalista quase nunca está presente na hora do acontecimento, não é? E quem conta um conto tem sempre um ponto aumenta. acrescentado ou diminuído. Nada melhor. Agora, imagina a seguinte situação, Adalberto. Você é funcionário público, trabalhas numa PGR e tens acesso a uma informação muito, muito sensível, mas de interesse público. Tu percebes que há um ato de corrupção, há alguma coisa de interesse público muito importante. Bem, tendo garantia de que o Ango News publica instantaneamente ou publica garantidamente a informação dos seus usuários, a probabilidade das pessoas usarem o Ango News para fazer esse tipo de denúncias é muito maior do que, por exemplo, utilizaram os meios tradicionais, principalmente os do Estado, onde há censura. A ideia é que não haja censura do nosso conteúdo. Quando eu digo não há censura, não significa que as pessoas podem divulgar qualquer coisa e o que lhes der na telha, né? Há sempre uma política e... Não, há sempre uma política, há um código. A pessoa, antes de começar a publicar, a pessoa, antes de começar a publicar, ele tem que fazer cadastramento. E ao fazer cadastramento, ele tem que assinar os termos e condições. Estes termos e condições dizem, por exemplo, que você é responsável pelo conteúdo que publicas, você não deve publicar informações falsas, você não deve publicar conteúdos que lesem o bom nome, a honra de terceiro, você não pode publicar conteúdos pornográficos ou conteúdos que atentem ao pudor e à ética, as boas maneiras, as boas regras de convivência social. Há todo um conjunto que isso até é óbvio, por isso é que eu não estou a mencionar, porque senão vai ser uma praça da Mãe Joana, né? Qualquer pessoa que vem e utiliza o site para publicar o que quiser. A ideia não é essa. A ideia é dar a possibilidade das pessoas poderem publicar informações de interesse público e de que são testemunhas oculares, sem precisarem ser jornalistas. Pois, perfeitamente, percebi. A ideia é termos um site em que ninguém esteja excluído, em que o cidadão se sinta jornalista, em que todos nós e qualquer um pode ser um repórter, nem que seja informal. É nisso que se baseia o conceito de jornalismo cidadão. Jornalismo cidadão é no sentido de que o cidadão tem participação na produção de conteúdo editorial, e não apenas o jornalista. Ou seja, o jornalista deixa de ter uma responsabilidade exclusiva da produção de conteúdo jornalístico para dividir ou partilhar essa responsabilidade com o público, com as pessoas, com os cidadãos, com os usuários do site. Okay. É essa a ideia. Né? E quando o público tem participação naquele conteúdo que ele próprio produz, você vai ver que o engajamento é muito maior e a audiência vai aumentar, vai crescer muito rapidamente. Você se reparar, o programa, como é que é? Esse programa de táxi do Mangomito explodiu a audiência por quê? Porque ele dá possibilidade de fazer o ouvinte aparecer. E as pessoas gostam de aparecer. Isso não sei, é humano. Nós gostamos daquele minutozinho de fama quando o locutor de rádio menciona o nosso nome e todos os nossos amigos ouvem. Isso nos faz sentir bem, nos faz ouvir o programa, nos faz participar e isso cria engajamento. Engajamento faz crescer a audiência.
E quando há audiência, aí já se pode, sim, tem-se mais receitas, né? Pode-se ganhar dinheiro através dos anúncios publicitários, porque os anunciantes não publicitam ou não fazem anúncios publicitários aí onde não há uma audiência massiva. E para teres uma audiência grande, você tem que cumprir esses pressupostos todos. E um deles é o quê? Engajar o teu público, fazer ele participar do programa, no processo de produção do conteúdo do programa, do website ou do veículo de informação, comunicação, seja o que for. Bem, então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou contactar o programador, a ver se ele consegue ter tempo amanhã, às 20 horas, e para ver se ele nos ajuda aqui a esclarecer, a ter acesso, a explicar como é que qual é o passo a passo para publicar uma notícia no portal. Estamos assim combinados, então? Combinado. Mas eu depois acho que, se calhar, no outro fórum, queria fazer algumas perguntas relativamente ao próprio site. Não, nós Hoje o site podemos reentrar, né? Aqui falta 1 minuto, mas depois podemos voltar a entrar, se for Eu acho que sim, seria pertinente. Queria fazer algumas perguntas ao Francisco. Ok, não, vamos esgotar os assuntos. Ok, falta apenas alguns segundos, vamos só deixar que ele feche e depois voltamos a entrar. Voltamos a entrar. Porque a ideia, essa coisa do conceito de jornalismo cidadão é uma coisa importante, é uma coisa que engaja as pessoas, é uma coisa que, se vocês repararem, nenhum jornalista, nenhum órgão de informação pergunta às pessoas o que é que elas querem consumir em termos de informação. Nunca o Jornal de Angola foi ao Henrique perguntar, para está gostado do que lê no Jornal de Angola, o que é que gostarias que outras notícias gostaria que fossem publicadas? Não fazem isso.